Então, gente, continuando aqui nosso papo em relação a essas questões de organização, né? E desses incômodos, né, que eu falei para vocês, que eu tô lendo esse livro aqui também sobre o milagre da manhã, de como podemos organizar nosso dia, controlar, né, os nossos afazeres como mãe, estudante e dentre outras coisas, né, e possamos nessas 24 horas do dia colocar tudo ali que gostaríamos naquele dia, né, porque nem tudo nós vamos conseguir fazer dentro daquele planejamento que temos, do cronograma ou não, né? Eu não sei se vocês têm algum cronograma e tipo, eu acordo 6 horas e eu medito, eu oro, logo após eu tomo café até tal hora, se é tudo regradinho assim, ou se você já sai fazendo tudo no automático, né? A vida começa a cada manhã, né? Então, a cada manhã você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa ou mudar, né, a sua vida. Talvez você esteja insatisfeito ou não, né? Então eu acho que há sempre um começo, né? E esse começo começa pela manhã, certo? Me desculpem o barulho mais uma vez. Estamos sem condições de controlar, porque é uma avenida e eu moro próximo, né? Então fica difícil. Eu vou tentar de outra maneira num outro dia. Então é isso. Nós devemos fazer menos coisas. O que eu tenho pensado sobre isso, Ana Cláudia, falado com o meu intelecto. Você deve continuar fazendo as mesmas coisas ou mudar? Né? Tá dando resultado? Nós temos que ver isso, se o resultado está aparecendo. E o que tem me inquietado é a questão da correria, tá? Essa correria nossa de cada dia, de não fazer as coisas com calma, com cautela, de tomar um cafezinho e de degustar aquele café, ou até mesmo 15 minutinhos de papo ali para colocar o dia em pauta com o seu marido, com a sua família, com o seu filho. Quanto tempo que você não olha, né, para o seu filho, não dá um abraço, não diz que ama, não faz aquela oração no final da noite e não conversa com ele, não pergunta se está tudo bem. Às vezes um toque, né, um abraço, ou uma palavra, uma atenção, porque tá tudo assim muito no automático. E eu me peguei consumindo muito conteúdo e isso começou a me fazer muito mal, e já tem um tempo, sabe? Eu acredito que o nosso cérebro não aguenta tanta informação. Você vê, éramos criança e não sabíamos o que acontecia tanto do outro lado do mundo, né? O que sabíamos eram coisas que aconteciam e ali na localidade, ou mesmo pelos livros, né, de história, ou em alguma reunião de família e ficávamos sabendo. Mas hoje em dia nós temos acesso a muitas informações e essas informações, elas cansam o nosso cérebro, e aí chega, você fala, eu tô estressado, eu tô com depressão ou com alguma ansiedade, algum transtorno, e você não verifica que você tem que mudar a sua forma de fazer, né? Porque se você está fazendo e não está tendo resultado agradável, bom, naquilo que você acha, né, que é bom para você,
e que você se convence disso, então você tem que fazer diferente, tá? É isso que eu tô tentando através desse livro, O Milagre da Manhã, tá? Que eu tô lendo. E, assim, quantos livros você já comprou? Eu comprei que a gente não termina de ler. Não tem tempo. São tantas atribuições, médico, casa, organização. Em questão da organização, eu venho conversando, né, com a minha psicóloga também sobre isso, porque eu preciso, assim, eu sinto falta de um cronograma. Eu não sei vocês, se vocês levantam assim no automático e vão fazendo as coisas e tal. Eu tenho feito assim, no automático, mas isso tem me feito, não tenho feito tão bem. Eu tenho também dificuldade de fazer cronograma, tá? De encaixar as coisas ali no horário, não sei quem é assim também. E às vezes eu penso em fazer, faço uma semana, daqui a pouco paro. Porque também eu tive algumas indicações de TDAH, no meu caso, eu tenho que procurar um psiquiatra para ter o diagnóstico. Então eu começo, não termino e faço muitas coisas multitarefas. E isso tem me feito muito mal. Eu tô remediando de ir ao psiquiatra, mas eu pretendo ir sim. E assim que eu for, eu trago para vocês aí o diagnóstico preciso, porque psicólogo não prescreve, né, medicação e também não faz indicação clínica, não faz prescrição, né, de vamos dizer assim, de transtorno, apenas ele dá um parecer, certo? Foi o que ela me disse. Então, essa questão de fazer menos coisa, respirar melhor, né? Porque nós precisamos até respirar, né? Eu noto que às vezes a gente não consegue pensar devagar. Tudo é ali, né? E se você consome muito informação, parece que o cérebro fica cansado, né? Fica sem espaço, como um HD, né? O nosso HD físico é o cérebro, né? Então nós temos que cuidar, porque mente sã, corpo são. Temos que fazer exercício, cuidar da casa, marcar médico, fazer um check-up. Tem feito isso? Cuidar do filho, se importar com a mãe, ligar para a mãe, fazer uma ligação para um parente que já tá, esquecido por você e tanto por você e ele também, né, que não te liga. Excluir pessoas da sua vida. Precisamos excluir pessoas da nossa vida que nos fazem mal, inclusive pessoas de sangue, né? Parente sanguíneo, que são muito sinceras, né? Pessoas sinceras, assim, né? Que falam tudo na nossa lata, são ótimas, né? São super verdadeiras e elas não filtram nada, né? Não sei se alguém já passou por isso aqui. A verdade delas é uma verdade assim absoluta, então fica difícil, né, gente, de conviver, porque se não tem diálogo, se é só monólogo, então a pessoa fale sozinha, né? Então não chame você para conversar, porque se não podemos interagir, chegar a um consenso, então já não é mais diálogo. Então, eu vim pensando nessa questão da multitarefas, de retirar coisas, pessoas, de fazer, de não fazer. O que fazer? Estudar, não estudar, fazer uma formação, mais outra formação, voltar para o mercado de trabalho, não voltar, continuar em casa e ser feliz, empreender, né? Porque eu também já montei a minha loja, já empreendi, já tive essa experiência. E agora eu tô em casa, empreendendo em casa, tá? Mas eu noto que as pessoas às vezes pensam assim, você tá em casa, então você consegue tempo, né, pra tudo. Não, gente, não é assim, sabe? Às vezes a gente fica em casa e parece que é como se estivéssemos trabalhando fora. E parece que
quando você está em casa, as pessoas colocam mais coisas para você fazer. Tipo, vou dar um exemplo. Então, você está em casa, você pode levar um parente no hospital e ficar com ele o dia todo lá. Mas você tem o seu filho que vai chegar e vai almoçar. E você também tem que ter pensado nisso, no almoço do seu filho. Daqui a pouco seu marido chega também. E tem você nessa fila e às vezes você vê todo mundo e esquece de você. Você não faz a terapia, você não cuida do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, de dormir mais cedo, né? Porque temos que dormir quando tá escuro e acordar quando começa a amanhecer, no caso o sol, né? Brilhar. Assim dizem, né? Os cientistas, né? Os cientistas que sabem tudo. Então, brincadeiras à parte, temos que dar valor à ciência, aos estudiosos, porque eles testaram também as teses, né? E é isso. Então, voltando ao começo, já que a vida começa a cada manhã, eu não sei se a sua vida começa à noite, porque tem gente também que trabalha à noite, então, para essa pessoa, a vida começa à noite, não pela manhã, né, gente? E durante o dia, parece que é o contrário de quem acorda cedo e faz as suas coisas. A questão da multitarefas, de você fazer tudo ao mesmo tempo, você fala no telefone, você faz comida e você atende ao portão. Isso tá me incomodando bastante, porque eu tô chegando numa certa idade e estou pensando muito em andar um pouco mais devagar, né? E tem até uma música que fala, né, sobre andar devagar e para você não cair. Porque andando devagar nós conseguimos dar passos mais consistentes, me parece. Eu tenho assistido alguns vídeos sobre isso, sobre me conhecer, conhecer melhor a mim mesma, conhece-te a ti mesma e aprender a colocar as coisas no seu devido lugar. Tem um tempo que eu tô tentando fazer um cronograma do meu dia a dia. Acordar às 6 horas da manhã, orar, meditar, ler um livro, ler a Bíblia, após isso tomar um café, depois disso fazer exercício, depois disso voltar, fazer almoço, esperar o filho dar almoço, depois disso ensinar o filho a matéria, marcar um médico, ligar para a mãe, ligar para o pai, saber se está tudo bem, vender na internet, fazer o networking, e depois tem o café, e depois tem a janta. Quem vai fazer para você? Você, eu. A não ser que você tenha alguém que faça aí, né, já ajuda bastante. Mas tem também gente que prepara em dias alternados ali a alimentação para a semana, né? Eu tô pensando muito sobre isso. Não sei se alguém aqui faz isso, se vocês fazem alimentação e deixa no freezer e vai comendo durante a semana e tal, ou vocês fazem almoço e janta, porque isso já demanda bastante tempo, né? Porque fazer comida, ela toma um tempo muito grande na nossa vida, porque ainda mais quando você tem criança, precisa se alimentar nos horários, né? Tem horário e você não o faz, então isso prejudica todo o processo. Você sai comendo aquilo que tem na geladeira, daqui a pouco você tá comendo doce demais, um biscoito, bolacha, isso aí vai te dar problema de saúde. Então nós temos que retirar coisas que nos fazem mal. E se tá fazendo mal, tem que sair. Isso vai dar o quê? Mais foco, mais calma, mais paz, menos estresse, menos ansiedade. É claro que você tem que procurar um médico e rever a questão hormonal, tudo isso, né? Temos menopausa, temos andropausa, os homens também têm. E o estresse do dia a dia, e temos que trabalhar
isso. O que tá me fazendo assim pensar na questão de fazer menos coisa é conseguirmos fazer coisas mais pausadamente, e isso faz com que você faça melhor. Porque quando você corre, você se atropela e isso não traz um bom resultado. No final do dia você vê, não fiz tanta coisa assim. E fazer devagar, me parece, tá, gente? Eu não sou aqui a dona da verdade, eu tô aqui trazendo algumas inquietações minhas e que pode ser a sua também. E que tal a gente trocar uma ideia, trocar uma experiência? Quem tiver alguma experiência aí, em relação até ao cronograma, deixa aí pra mim como vocês fazem o cronograma, ideias de comida, né, para otimizar tempo, como que ideias para que possamos ter mais tempo, né, conosco e com a nossa família. E trabalhar num ritmo também natural, né? A vida seria a vida no modo 1x, né? A vida no modo 1x é uma vida mais devagar. Você começa e termina cada processo. Você não acorda, pula da cama e faz tudo no automático. É claro que quem tem que cumprir um horário, me desculpem mais uma vez o barulho, quem tem que cumprir o horário não tem tempo para pensar, tem que levantar, escovar o dente, tomar banho e botar a roupa e partir. Mas como podemos organizar isso de maneira que até essa pessoa que trabalha fora consiga fazer mais coisas e dar conta de si própria? Porque você vê, há quanto tempo você não faz um exame de sangue? Talvez você tenha alguns sintomas clínicos e você já percebeu que você tem falta de equilíbrio, você está comendo muito doce, ou você está muito irritado, há muito tempo você não senta para olhar no olho, né, e conversar com alguém. E isso tem te feito mal. E quando você deita, você tá uma pilha, até você desligar desse dia a dia, do estresse, até da condução, porque quando você vem do trabalho são 2 horas, né, para chegar em casa, um exemplo. Imagina, gente, você gasta 4 horas por dia, né, numa condução, todos os dias, e tem as intempéries da vida, do clima, e chega em casa já estourado, é a palavra, estourada, e não tem mais tempo de nada, nem de bater um papo com o próprio filho, e sabe? E aí rola o estresse. Esse estresse ele vai acumular no seu organismo de uma maneira que vai trazer doença, né, psicossomática e até doença física. Porque dizem, né, que as doenças, um percentual enorme de doenças começam no cérebro, né? Então uma boa ideia seria uma terapia, porque a terapia ela faz você se enxergar, e quando você se enxerga, você permite que o outro te enxergue também melhor, né? Você também coloca barreiras e você coloca limites, né? E o limite, ele é essencial. Você vê que o mar, ele tem um limite. Não fosse isso, ele, quando ele tá sem limite, ele ultrapassa, né? E aí dá ressaca. Você imagina, você sem limite vai dar o quê? Ressaca, né? Então, você vai ficar
alvoroçado, né? Não sei se essa é a palavra ideal para dizer, mas eu disse. Então, o que poderia nos acalmar mais? Para cada pessoa, eu acredito que seja algo diferente. Apesar de nós, seres humanos, sermos parecidos, não somos iguais, não somos em série, né? Os robôs são em série, né? Nós não. Nós temos sentimentos e temos também convicções, vivência, cada um teve uma criação, e através dessa criação, emoções foram formadas dentro de você, e existem paradigmas também que precisam ser quebrados, né? Que há muito tempo você carrega de pai, de mãe, que não tem te feito bem, tá? E isso você tem que aprender, e para você aprender, você tem que se conhecer, e para você se conhecer, você precisa fazer essa introspecção, e para isso você precisa de tempo, e o tempo dentro dessas 24 horas do dia. E eu tô lendo esse livro, O Milagre da Manhã, e estou aprendendo acerca disso. Minha vida não está a mais ideal, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá, e juntos nós vamos conseguir nos conhecer e melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida, tá? Aqui nesse livro tem histórias de sucesso, alguns resultados de pessoas, tá? Vou ler um resultado aqui, da Gail-Line Goodwin, fundadora da InspirateMeToday.com. Ela diz assim: se você está pronto para deixar a mediocridade para trás e expandir seu potencial, leia este livro. O Milagre da Manhã oferece o segredo para liberar seu poder pessoal e explorar as habilidades que permitem que as pessoas comuns tornem-se extraordinárias. Tá? Bem interessante esse comentário. Vamos ler um outro aqui, para que tenhamos um pouco mais de ânimo, né? Dr. Ivan Misner, presidente e fundador da BNI, tá, gente? Diz assim: ler O Milagre da Manhã é dar a si mesmo o presente de acordar a cada dia para viver seu potencial pleno. Está na hora de parar de adiar a criação da vida que você deseja e merece viver. Leia este livro e descubra como. Tá? Então você merece muito mais do que você imagina. Tem aqui, ó. Perdi 10 os depoimentos, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Hoje é o dia 60 para mim. Estas são as minhas conquistas até agora com o Milagre da Manhã. Perdi 10 quilos e 140 centímetros de medidas. Parei de fumar definitivamente. Olha isso, gente. Interessante, né? Tenho muito mais energia ao longo do dia. Estou feliz o tempo todo. Legal, né? O Milagre da Manhã simplesmente me mantém perseverando para me tornar uma versão melhor de mim mesma. Quem disse isso? Não sei se estou pronunciando bem. Dawn Pogue, representante de vendas da Lakefield, no Canadá. Aqui tem vários depoimentos, tá? E é isso. E cada conhecimento que adquirimos, nós podemos implementar na nossa vida, né? E uma questão que muito me
me faz pensar é a questão desse consumo exacerbado na internet de informação. Eu já tinha lido um artigo de um professor da USP, se eu não me engano, salvo engano, o nome dele é Valdemar, com W, Setzer. Ele é professor de tecnologia da informação e tem outras graduações também. E há muitos anos atrás eu li esse artigo que me impactou bastante em relação aos malefícios do uso indiscriminado dos meios de comunicação. Esse uso indiscriminado, ele pode causar muitos problemas e muita doença. Sabendo disso, nós, meros mortais, não damos tanto crédito a tais informações, porque já estamos ali picados pelo bichinho, né, da informação e da internet, de maneira tal que não conseguimos deixar de usar como se fosse algo dopaminérgico, vamos dizer assim, melhor dizendo. E estão passando os estudantes agora, gente. É barulho de carro, é barulho de obra e eu... Então, sigamos. Presta atenção em mim, hein? Não fiquem prestando atenção. Ai. Então, é isso. Então, essa busca por informação líquida, como dizia Zygmunt Bauman, dizia que a sociedade está se tornando uma sociedade líquida, sem algo substancial, né, de força, que passa e vai. Não é assim? Quando você vê um short, por exemplo, você não vê você vê milhares de shorts. Quando você vê, passaram-se 3 horas e você não fez um exercício, por exemplo, um alongamento, e você poderia fazer. E você diz, eu não tenho tempo. Então, o que eu venho identificando que nós temos tempo. O que não temos é a priorização das horas, dos minutos e dos segundos. Deveríamos priorizar isso, porque cada segundo que passa, cada manhã que se levanta, é uma manhã a menos e não uma a mais. Quando fazemos o quê? Aniversário, estamos seguindo para um caminho, né, sem volta, porque a morte é o fim de todos nós. Morte física, certo? Para quem acredita, temos, né, alma e espírito. E eu acredito nisso, e aí continua, né, a nossa vida. Então, eu quero conversar com vocês acerca desse ritmo natural, nesse modo 1x. Então, que possamos ler mais livros, diminuir o tempo de tela, e eu vou lançar um desafio para mim e para você nesse momento, que em uma semana vamos tentar e conseguir, porque precisamos tentar e conseguir, porque quem tenta, já ouvi dizer que não consegue. Então, tentar e conseguir, né, desafiar uma semana e tirar um pouco o tempo de tela. Eu pensei em fazer o meu cronograma e colocar ali no tempo de ver o celular horários precisos, né? Ao invés de eu levantei, vou ver o celular, orei, vou ver o celular, não. Eu tenho horários para ver o celular. E quem quiser falar comigo vai ligar, se for urgente, né? Aquele barulhinho do celular faz com que tenhamos estresse. Para mim, funciona assim.
Porque aí tocou o barulhinho, a gente acha que alguém quer falar com a gente e você fica ligado naquilo. O que tá me incomodando é essa questão de não sermos 100% ali. Eu não estou 100% focada nesse vídeo. Eu estou focada nesse vídeo, no barulho que passa ali, como eu já demonstrei para vocês. E vocês também podem estar preocupados com alguma coisa ao meu redor, tá? E não focado. E me parece que esse foco faz tão bem que os orientais, né? Nós vemos na China, no Japão, eles têm por hábito a meditação. E a meditação parece que te chama para dentro, para que você se observe e ouça o barulho interno e não o externo, né? E isso muito me atrai. Eu estou recebendo uma ligação nesse momento e estou verificando que vou ter que desligar. Um minutinho, gente. Só um minutinho. Consegui desligar. Então, você vê, é isso. Já sei quem me ligou e eu já te ligo já já. Então é isso. Nós vamos desafiar nessa semana, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. Já estamos com 30 minutos de vídeo. A ficar com menos tela e criar uma estratégia, tá? Para que possamos conseguir essa proeza. Eu vou ler aqui um pedaço do livro, pequeno, tá, gente? E a gente volta na próxima. Minha história e porque a sua é a que importa. Dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminando. Eu havia passado os últimos 18 meses me tornando um dos representantes de vendas mais produtivos de uma empresa de marketing avaliada em 200 milhões de dólares, quebrando recordes dentro dessa empresa e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara estar naquela idade. Era apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Seria possível dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. Então, é isso, gente. Vivemos de maneira tal que achamos que o nosso mundo não vai acabar, né? Então, temos que perceber que as coisas podem mudar da noite para o dia. 23h32, são 23 horas e 32 minutos. E eu estava dirigindo a 112 km por hora na autoestrada 99. Tínhamos saído de um restaurante e nos despedido de nossos amigos. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no banco do passageiro. Eu não. Eu estava totalmente despertos, olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em estado de euforia pela agitação daquela noite, o sono era a coisa mais distante da minha mente.
disparando pela autoestrada a 112 quilômetros por hora no meu Ford Mustang branco novinho em folha. Apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Eu havia sido ovacionado de pé pela primeira vez e estava exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas a minha namorada dormia. Portanto, não seria possível falar com ela. Considerei ligar para meus pais, mas era tarde. Eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter ligado. Mas não tinha como saber que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com meus pais ou qualquer pessoa durante um bom tempo. Então, gente, essa é uma realidade inimaginável. E eu vou continuar lendo para vocês trechos, tá? Desse livro, para que possamos refletir sobre a nossa própria vida, ok? Eu vou até marcar aqui para saber onde parei. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. E eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima.